Existe uma coisa sobre a vida adulta que ninguém me contou. Não foram os meus boletos, não foi o meu trabalho, não foi a responsabilidade, foi a solidão. Porque quando a gente é criança, as coisas simplesmente acontecem. Você vai para a escola, faz amigos, convive com pessoas todos os dias, mas em algum momento isso muda. E você percebe que criar conexões verdadeiras com outras pessoas exigem muito esforço, exige tempo, intenção e às vezes parece que todo mundo já encontrou seu lugar, menos você. Eu acho curioso como a solidão é sempre retratada da mesma forma. Uma pessoa sozinha, num quarto escuro, triste, aquela melancolia toda, mas a solidão adulta raramente aparece assim nas nossas vidas. Às vezes ela aparece num sábado à tarde, quando você abre o Instagram, vê todo mundo saindo, viajando, namorando, vivendo e pensa: por que eu me sinto tão distante disso tudo? Porque no fundo eu sinto que eu não me encaixo nisso. Porque a solidão nem sempre é a falta de pessoas, às vezes é a falta de conexão. Eu gosto de pensar que a vida adulta é como chegar em uma cidade enorme pela primeira vez. Existem milhares de ruas, milhares de pessoas, milhares de lugares, mas nenhum deles é familiar. E no começo você se sente perdido, porque ainda não construiu memórias ali, ainda não criou laços, ainda não encontrou a sua esquina favorita. Talvez a solidão adulta seja exatamente isso, o processo de construir um lar dentro de uma nova fase da sua vida. Tem uma coisa muito interessante. O nosso cérebro, ele foi construído para viver em grupo. Durante milhares de anos, estar sozinho significava perigo, significava estar vulnerável. Por isso, a rejeição social ativa áreas cerebrais parecidas com aquelas associadas à dor física. Em outras palavras, o seu cérebro interpreta exclusão como uma ameaça real, e talvez seja por isso que a solidão dói tanto. Não é frescura, não é drama e existe uma explicação biológica para isso. Mas eu acho que hoje existe um problema novo. A gente não compara mais as nossas vidas com a vida de 10 pessoas. A gente compara com a de milhares. Você vê alguém casando, viajando, saindo com os amigos, em um jantar bonito, e o seu cérebro automaticamente conclui: todo mundo tá vivendo algo menos eu. Mas isso não é verdade. Você tá vendo apenas algumas partes da vida de outras pessoas e não a realidade completa. E tem uma frase do filósofo Arthur Schopenhauer que eu gosto muito, e ele diz que a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Eu não concordo totalmente com ele, mas eu acho que existe algo interessante aí. Porque crescer também significa aprender a ficar sozinho sem se abandonar. Aprender a ser a sua companhia é muito diferente de isolamento. Porque crescer também significa aprender a ficar sozinho sem se abandonar. Aprender a ser a sua própria companhia é muito diferente de ser isolado. E essa parte mudou muito a minha forma de pensar. A solidão é quando você sofre pela ausência. A solitude é quando você encontra valor na sua própria companhia. A situação pode ser exatamente a mesma. O que muda é a sua relação que você construiu com você mesmo. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho e eu tenho um tempo comigo. E eu tenho tempo comigo. Eu acho que muita gente, hoje em dia, tem medo de ficar sozinha porque o silêncio funciona como um espelho. Quando tudo fica muito quieto, quando você não tem nada para fazer no seu celular, quando você não tem nada para você ver, nenhuma série para você assistir, quando não tem ninguém te mandando mensagem, quando você não tá esperando a mensagem de ninguém, quando você simplesmente fica em silêncio e percebe os seus pensamentos, você consegue entender o quão assustador isso é. Porque você começa a ouvir as perguntas que você estava evitando de si mesmo. Talvez ela esteja tentando te mostrar alguma coisa. Talvez ela esteja apontando para partes suas que você precisa conhecer, para os seus hobbies que você abandonou, para os seus sonhos que você deixou de viver,
para suas versões que ficaram pelo caminho. Porque às vezes a solidão ela é um convite e não uma punição. E falando pessoalmente, eu percebi que durante muito tempo eu tratava a felicidade como um lugar cheio de pessoas. Como se eu só fosse me sentir completa quando eu tivesse mais amigos, mais pessoas ao meu redor, mais convites, mais companhia de fato. Só que hoje eu acho que a verdadeira liberdade começa quando você para de depender disso para se sentir inteiro. Porque as pessoas vêm e vão, as pessoas mudam, os relacionamentos mudam, mas você continua. E todos os dias você continua. E tem um filósofo japonês que eu gosto muito, que ele fala: conhecer a dor é o que nos faz entender verdadeiramente a paz. E talvez isso também valha para a solidão. Porque quando a gente aprende a atravessá-la, você começa a entender melhor sobre si mesmo e aos outros também. E nessa mesma lógica, o Irmã S também disse: a solidão é o caminho pelo qual o destino procura conduzir o homem a si mesmo. E eu demorei muito para entender isso, porque durante muito tempo eu enxergava a solidão como um castigo, como se ela fosse uma prova de que estava faltando alguma coisa na minha vida. Estava faltando um amigo, uma companhia, um amor, mais pessoas. Só que talvez a solidão não esteja tentando te mostrar o que falta em você, o que falta na sua vida. Talvez ela esteja tentando mostrar o que ainda existe dentro de você e você nunca teve tempo de conhecer. O S acreditava que a gente passa boa parte da nossa vida tentando se encaixar nas expectativas dos outros, da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade, da internet, e que em algum momento a vida vai nos obrigar a fazer uma viagem que ninguém pode fazer por nós, a viagem para dentro de nós mesmos. E talvez seja exatamente por isso que a solidão seja tão desconfortável, porque quando o barulho acaba, quando não tem mais ninguém dizendo quem você deveria ser, você finalmente precisa responder uma pergunta muito difícil: quem sou eu quando ninguém tá vendo? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da vida adulta. Porque construir uma carreira é importante, construir um relacionamento é importante também, mas construir uma relação com você mesmo talvez seja a única coisa que vai permanecer com você em todas as fases da sua vida. E assim vamos chegando ao final de mais um vídeo e vamos continuar nos perdendo um pouco menos a cada dia. Até o próximo vídeo.